Resolver a crise na segurança pública foi uma das bandeiras que levou a maioria dos eleitores brasileiros a eleger Jair Bolsonaro como presidente. Logo que tomou posse, explodiu no Ceará uma onda de atentados que mostrou a gravidade do problema do crime organizado. Facções dominam os presídios e, de lá de dentro, comandam atividades ilegais lucrativas e violentas. O número de assassinatos também assusta. Em 2017, houve mais de 60 mil homicídios no Brasil. Foram 153 mortes violentas por dia, em média, na última década. E existem 28 mil adolescentes cumprindo medidas socioeducativas por infrações. Eles próprios também são vítimas. Mais de 56% dos óbitos dos brasileiros entre 15 e 19 anos foram por mortes violentas. Jair Bolsonaro lançou na campanha eleitoral ideias para enfrentar essas questões. E sua equipe, sob o comando do ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, já começa a discutir medidas que exigem mudanças na Constituição e em várias leis. Os deputados se dividem sobre as propostas que o novo governo quer agora transformar em lei. A redução da maioridade penal já era para ter sido aprovada. A duras penas, nós conseguimos, no primeiro ano desse mandato, aprovar na Câmara dos Deputados. Infelizmente, o Senado não teve sequer a coragem de pautar aquele projeto para ser votado. É uma falácia nós afirmarmos que o Estatuto não pune. O Estatuto pune, ele que introduziu a possibilidade de punição quando o menor era totalmente inimputável, só que está insuficiente. Por exemplo, punir a reincidência do menor. Então, no primeiro crime ele vai ser tratado como criança, no segundo ele vai ter o tratamento como adulto. O presidente assinou um decreto que torna mais fácil para os cidadãos terem até 4 armas na sua propriedade. A polêmica sobre a medida deve continuar, porque muitos aliados de Bolsonaro defendem mais. Querem liberdade também para o porte de arma, o direito de sair às ruas armado. E há quem seja contra, inclusive, a ampliação do direito de posse. Essa liberação de armas para o povo brasileiro só vai resultar em mais violência e mais homicídios. O que o povo brasileiro quer é segurança pública, que o Estado desarme os bandidos e dê tranquilidade ao povo. Para as pessoas que preencham todos os requisitos, que fez exame psicotécnico, psicológico, fez curso de tiro, que tenha justificativa para portar sua arma, que na hora que ele terminar o seu treinamento, ele possa ter o direito ao porte. Penas mais duras contra o crime organizado e contra a corrupção. Combate à violência. Esses são alguns objetivos da proposta de lei que o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, anunciou nesta segunda-feira. As medidas são bastante simples e essa objetividade delas é que nós entendemos que pode facilitar a aprovação em um tempo razoável. Claro que o Congresso tem o seu tempo e esse tempo vai ser respeitado. O texto criminaliza o Caixa 2, ou seja, pode ser preso quem arrecadar, manter, movimentar ou utilizar valores que não tenham sido declarados à Justiça Eleitoral. Em casos de corrupção, serão confiscados os bens incompatíveis com a renda do condenado. Membros de organizações criminosas terão que iniciar o cumprimento da pena em presídios de segurança máxima. Eles também não terão direito à progressão para os regimes semiaberto ou aberto. Condenados por crimes dolosos serão obrigados a fornecer amostra de DNA, que ficará guardada em banco de dados. O policial que tenha cometido abuso de suas prerrogativas poderá ter a pena dividida pela metade ou até mesmo ser inocentado, caso o abuso tenha ocorrido em função de medo, surpresa ou violenta emoção. Para alguns deputados da oposição, esse aumento da garantia para os policiais pode aumentar a violência praticada pelos agentes de segurança. Esse instrumento ele não pode ser usado como uma autorização para que muitas vezes a gente sabe que existe, infelizmente também dentro do próprio aparelho da polícia, policiais que se travestem de policiais, mas que na verdade participam inclusive de grupos de extermínio. Então é importante que a gente tenha a devida análise para que a gente garanta, sobretudo, a proteção à vida das pessoas, mas procurando garantir também as prerrogativas para que o policial possa cumprir a sua tarefa a contento. Já os deputados aliados ao governo dizem que a medida visa proteger os policiais. Na verdade, a nossa garantia, através do ministro Sérgio Moro, é para o policial que defende a população.
não é para o policial que atira de forma aleatória, mas aquele que está em combate contra o criminoso e que, porventura, precise atirar para defender as nossas vidas. Outro ponto polêmico da proposta é o que inclui na legislação a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. O STF já deu decisão favorável a esta medida, mas o ministro Moro acha que a previsão em lei reduziria a insegurança jurídica. O deputado Domingos Sávio concorda. Nós precisamos de deixar claro na lei que após a condenação em segunda instância, possa sim ocorrer a prisão. Porque o que nós vimos antes eram pessoas ficarem, principalmente os mais ricos ou mais poderosos, ficarem recorrendo indefinidamente, em alguns casos até de assassinatos comprovados, assassinatos confessos, né, em que ficaram aí 10, 15 anos, né, sem pagar pelo crime que cometeu. Já o deputado Glauber Braga acha que a medida pode ampliar ainda mais a nossa massa carcerária, que já é a terceira maior do mundo. A ampliação do encarceramento, sem fazer com que a Constituição seja respeitada, fazendo com que o trânsito em julgado seja obedecido, não vai melhorar a situação da violência no nosso país. Pelo contrário, ela pode vir a agravar, porque as unidades prisionais brasileiras hoje funcionam, na verdade, como masmorras medievais e, mais do que isso, como instrumentos de ampliação da espiral da violência. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, veio falar sobre a proposta de lei anticrime a convite da bancada da Segurança Pública. Sérgio Moro defendeu as medidas que ainda serão enviadas para o Congresso. Muitos homicídios estão relacionados aí ao crime organizado, disputa de tráfico, em assassinato de dependentes químicos que não conseguem honrar suas dívidas. O crime organizado também é uma fonte de corrupção de agentes que deveriam combatê-lo. Claro que é uma minoria, mas isso acontece, acabam corrompendo para buscar impunidade. E, por outro lado, a corrupção também esvazia os recursos públicos necessários para enfrentar o crime organizado e o crime violento. A audiência foi concorrida. Alguns deputados ouviram as explicações de pé, mas a presença maciça não deve ser confundida com rapidez na aprovação. A matéria é complexa, é profunda, tem um grande alcance e nós teremos que fazer uma boa discussão para conseguirmos formar a maioria aqui na casa. Reunião proveitosa na medida em que é apresentado um projeto, cujo projeto não foi ainda formalmente avalizado pelo governo, mas foi consistente de uma figura como ele, respeitada como é, vir aqui ao Congresso para iniciar esse primeiro debate. A oposição não foi convidada, mas também esteve lá. A agenda do Estado policial gera uma cortina de fumaça para não gerar tanta discussão as medidas impopulares. O apoio que tem para essa agenda é para disfarçar todo o desconforto que tem com a pauta e com a agenda econômica, em que eles são altamente minoritários na sociedade brasileira. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, afirmou que as barragens do estado estão sendo fiscalizadas pelas autoridades ambientais para evitar que ocorram tragédias como o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Nós estamos fazendo nosso trabalho de casa. Nós estamos fazendo a fiscalização, estamos verificando as barragens e, a princípio, aqui não há no estado do Rio de Janeiro não há nenhum risco, mas estamos certamente preocupados com toda essa situação que vem acontecendo em Minas Gerais. Espero e tenho certeza que aqui não haverá nenhuma tragédia. A afirmação foi feita na manhã desta quarta-feira, durante a condecoração de 80 militares do Corpo de Bombeiros do Estado que participaram das operações de busca e salvamento em Brumadinho. Apesar da declaração de Witzel, um relatório do Instituto Estadual do Ambiente mostra que 6 das 10 barragens de grande porte que existem no estado têm alto dano potencial associado, o que significa que, caso haja um rompimento, o acidente causará prejuízos. Para o governador, no entanto, por enquanto não é preciso tomar nenhuma medida drástica. Remover pessoas em razão de barragens é muito complicado. Isso demanda um esforço gigantesco. Então é preciso prevenir para que as barragens estejam em condições de não rompimento
para que as pessoas possam viver nas suas cidades, nos seus bairros, próximos a essas barragens. O INEA explicou por meio de nota que o dano associado não significa que há risco iminente de rompimento. O órgão criou um grupo de trabalho em parceria com a Defesa Civil e o Departamento de Recursos Minerais, que em 90 dias dará resposta sobre a atualização do diagnóstico das barragens do Estado e também sobre a revisão de normativas relacionadas ao tema e sobre a realização de ações de fiscalização. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tâmara Freire. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, afirmou nesta quarta-feira que a fiscalização sobre a sonegação fiscal no estado do Rio está deixando a desejar e que, caso os fiscais não tenham condições de intensificar o trabalho, vai demandar esta tarefa ao Corpo de Bombeiros e outras forças militares. O governador, no entanto, descartou novos concursos públicos para auditores fiscais. Nós temos condições de nomear, ainda que provisoriamente, fiscais ad hoc, como você faz na Justiça com um oficial de Justiça, fazer uma força-tarefa, não só do bombeiro, mas da Polícia Militar, da Polícia Civil. Nós vamos fazer um reforço. Não podemos ter arrecadação em deficiência, porque a fiscalização não tem número de fiscais suficientes. Então, se eles acharem que não estão em condições de fiscalizar porque está faltando pessoal, nós não podemos fazer concurso público. Então, vamos usar o que nós temos. E aqueles que não estão trabalhando vão ser agora identificados, pedir um trabalho rigoroso na identificação de fiscais que, porventura, não estejam trabalhando, serão punidos e certamente demitidos. Ele lançou a proposta diretamente ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros e secretário estadual de Defesa Civil, Roberto Robadey, durante uma cerimônia de homenagem aos bombeiros fluminenses que atuaram na tragédia de Brumadinho. Apesar de se tratar de uma situação sem precedentes, o comandante disse que os bombeiros estarão a postos para este trabalho, caso sejam demandados. O Corpo de Bombeiros, tradicionalmente, ele é acionado sempre que algum serviço não funciona bem. O serviço de guarda-vidas no passado não era nosso, o serviço de rabecão não era nosso. E se nos derem a missão, nós vamos nos desincumbir dela da melhor forma possível. O governador afirmou ainda que o déficit fiscal do Rio pode ser ainda maior do que o previsto e pode chegar a 10 bilhões de reais e que, além de enfrentar a sonegação fiscal, pretende tornar o estado mais atrativo. O governador, no entanto, não detalhou quais seriam essas medidas para atrair investimentos para o estado. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Raquel Júnior. Pronto. Essa daqui é a minha primeira mensagem à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, um projeto de lei que isenta você, policial civil, policial militar, agente do DEGASE, da Secretaria de Administração Penitenciária, do Corpo de Bombeiros, inclusive os guardas municipais. Todos estão isentos de custas, emolumentos, despesas, pagamento de perícias e poderão ser defendidos pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Ações criminais e também processos administrativos quando estiver envolvido no exercício da sua atividade profissional. Promessa de campanha cumprida, agora vamos lutar lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para aprovar esse projeto. Vamos trabalhar juntos para reduzir os índices de criminalidade com um novo modelo de gestão na segurança pública, fortalecendo as polícias e o foco na polícia judiciária, investindo não só em tecnologia de ponta, mas também em ações de inteligência e na valorização dos nossos policiais em sua tarefa heróica e diária no combate ao crime organizado no Estado. Vamos também ampliar em 20 a 25 mil vagas o sistema prisional, senhor presidente, com a implantação no novo modelo de presídios verticais que está sendo desenvolvido exclusivamente pela nossa Secretaria de Obras. Também vamos aprimorar o Centro de Internação dos Menores no DEGASE. A segurança pública tem que funcionar em todos os seus segmentos. Nós vamos trabalhar juntos para garantir serviços públicos de qualidade para a nossa população, para que os cidadãos fluminenses tenham acesso à educação pública de excelência e a uma saúde decente. Iniciamos a auditoria no sistema de saúde e, ao longo do ano, ofereceremos um serviço melhor
com uma prestação decente por parte das OS. Senhores deputados, senhoras deputadas, os desafios colocados nesse novo ciclo que se inicia no estado do Rio de Janeiro são imensos, mas tenho a certeza que temos todas as condições para superarmos todos os obstáculos. Para essa travessia, se faz necessário que tenhamos pontes suficientemente fortes para suportar nossas diferenças. Através do respeito, através da cooperação, através do diálogo permanente, a parceria entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, respeitadas as suas missões constitucionais, significa a certeza de que podemos sim superar a maior crise da história do nosso Estado. A união entre os poderes, senhores e senhoras, é a única saída para podermos retirar da desgraça milhares de famílias. Encerrando, senhores e senhoras, é com esta premissa que esperamos ter no Parlamento Fluminense, senhor presidente, um sujeito ativo na busca pelas soluções que possam nos trazer de volta o orgulho, a autoestima e os milhares de empregos perdidos ao longo dos últimos anos. Estarei aqui nesta tribuna, quantas vezes for necessária, nas comissões, dialogando com os deputados, no Guanabara, no Laranjeira, nas ruas, nas cidades, para que encontremos as soluções. Tenho em mim um amigo fraterno, o irmão, aquele que vai estar ao lado dos senhores e das senhoras para levar as políticas públicas para os municípios, para os colégios eleitorais. O Rio de Janeiro depositou em nós a esperança por novos e melhores tempos. Sejamos, portanto, portadores leais deste sonho, de um Rio mais seguro, um Rio próspero, um Rio humano. Contem comigo para resolvermos essa grave crise do nosso Estado. Estou de portas abertas, como eu tenho dito sempre, o Rio de Janeiro está aqui para receber a todos com os braços abertos e voltar a ser uma terra de prosperidade. Deus abençoe essa legislatura, a todos os senhores e as senhoras, abençoe o nosso Estado do Rio de Janeiro e o nosso país. Muito obrigado. Sniper?